Então, pessoal, depois da gente ter visto vários conceitos importantes relacionados a APIs, que a gente tem que saber como QAs e como devs, claro, principalmente, né? E vimos ali a importância desses testes, vamos entender como é que se planeja um teste de API, né? Quais perguntas a gente tem que fazer e como é que as ferramentas se encontram aí nesse meio. Tá? O que a gente tem que pensar antes de iniciar os testes? Primeira pergunta de todas, né, que a gente faz para qualquer tipo de teste, não só para teste de API. Qual modelo de ciclo de vida o projeto segue? Nossa equipe está seguindo o quê? Então, a gente está utilizando uma metodologia ágil, a gente está utilizando um modelo cascata, certo? Isso aí faz completa diferença. Por quê? Porque quando a gente está falando de sprints, então a gente tem mini ciclos de vida embutidos ali em cada sprint, certo? Então, a agilidade, ela envolve um pensamento diferente, certo? Então, o teste de API nesse meio também vai ser um pensamento ágil, um pensamento diferente de teste de cascata, né? Então, isso faz completa diferença para a gente iniciar qualquer processo de teste, ok? Qualquer processo de desenvolvimento. Segundo ponto, a gente tem que pensar quantas pessoas estão na equipe de QA. Então, é uma pergunta até para o líder técnico aí também, né? Então, para a gente conseguir direcionar os testes, é preciso saber quantas pessoas, né, qual a mão de obra envolvida. Então, não adianta a gente ter 2 QAs para fazer um monte de testes complexos, que vão desde ali a parte de integração, né? Aí passa ali para teste de integração com a API, aí vai para teste de front-end, tem que fazer automação, tem que fazer validação de user stories, tem que conversar com os devs, né? Então, assim, se a gente for levar pela quantidade de trabalho versus quantidade de pessoas, isso faz muita diferença na hora de planejar os testes, né? Na hora de você montar a estratégia de testes. Né? O terceiro ponto é a questão da priorização de requisitos. Tá? Então, quando a gente vai fazer um teste de API, assim também como qualquer outro teste, certo? A gente tem que saber quais requisitos vão ser priorizados. E, normalmente, isso é colocado ali no backlog da sprint, certo? Então, isso facilita quando a gente for fazer um teste, porque a gente pode achar um erro em uma outra parte do sistema que não é aquela requerida daquela sprint. Então, a gente não vai priorizar esse tipo de teste, tá? Mas a gente tem que fazer esse mapeamento, certo? Ou a gente tem que saber a urgência, né, de um certo requisito em relação ao outro. Então, talvez um requisito seja mais importante agora e um outro seja mais importante a gente resolver um problema depois, né? Ou verificar a complexidade de teste disso aí a nível de API, a nível de interface, né, no sistema mesmo. O próximo ponto é a questão do prazo. Então, super importante. Não adianta a gente sair enfiando automação, por exemplo, de API, se a gente não tem um prazo legal para fazer, porque tem que levar em conta a complexidade também das coisas, da massa, a gente precisa obter a massa, precisa fazer um design, no caso do teste, ter um cenário de teste descritos, conversar com os desenvolvedores, com o PO, com o cliente. Então, assim, o prazo de um sprint é normalmente curto para a gente fazer muita coisa. Então, a gente tem que planejar bem a estratégia que a gente vai utilizar, tá? Questão de processo também, super importante. Quais processos a gente vai seguir durante um teste de API? Então, fiz um teste de API, seja ele manual ou automatizado. O que eu vou fazer a partir de agora? Eu vou abrir um bug, né, com tais descrições, com essas evidências, vou fazer dessa forma. Então, a gente vai seguir uma certa burocracia necessária, né, para que o ciclo de vida funcione, né? E essa questão também sobre as ferramentas que eu e minha equipe utilizaremos. Então, é uma outra complexidade, porque além de você precisar descobrir as ferramentas, você precisa fazer uma pesquisa de mercado sobre as ferramentas. Então, de repente, você tem uma ferramenta gratuita, mas às vezes a empresa ou o cliente exige uma certa ferramenta que seja utilizada. Então, precisa de um treinamento da equipe, ou precisa achar uma pessoa que saiba aquele tipo de ferramenta, aquele tipo de linguagem, né, se for fazer uma automação. Então, tem essas complexidades também envolvidas. Então, tem alguns passos aí sobre a questão do planejamento, né? O primeiro é a questão da especificação da API. Então, a gente viu que toda API, como a gente está falando de um contrato, ela precisa de uma documentação, ela precisa de uma especificação do que se é esperado, né, enviar e receber na API, certo? Então, a gente consegue entender o propósito dessa API, a gente consegue entender a relação, né, do que é retornado com as regras de negócio. Então, apesar da gente estar retornando um objeto, né, JSON, por exemplo, ou a gente está testando um retorno de uma página HTML, a gente tem que entender qual a relação desses retornos com a regra de negócio, tá? Entender, então, o que é esperado da requisição e o que é esperado também na resposta. Então, não basta a gente verificar se a resposta bate com aquilo que foi pedido na requisição. A gente também tem que entender se a requisição foi feita da maneira correta, se a estrutura da requisição para aquele endpoint bate com a regra de negócio, tá? Então, tem toda essa análise que a gente tem que fazer, beleza? E a forma como essa documentação, como essa especificação vai ser feita, é algo que tem que ser conversado, tem que ser mantido pela equipe. Então, se a gente vai utilizar uma especificação daquela forma, por exemplo, com uma URL no site, com uma especificação de página no web mesmo, uma coisa. A gente pode fazer, talvez, uma geração a partir do Swagger, né? Então, vai ser uma integração, né, feita diretamente na aplicação, em vez de ser algo realmente digitado. Então, vai ser autogerável, né? Vamos dizer assim. Então, a gente pode utilizar, talvez, uma outra ferramenta que não seja o Swagger. Né? Então, é algo que tem que ser conversado, né, imposto já no início do projeto. Tá? E existem, claro, alguém já pensou nisso antes, né? Que são um padrão para descrições. Que a gente fala que é o Open API. Então, aqui eu coloquei para vocês um link, né, do repositório no GitHub, do Open API. E ali a gente contém, né, a definição de padrões para descrição de APIs baseadas em HTTP. Isso vai ser independente da linguagem, beleza, pessoal? E um exemplo de uma ferramenta muito utilizada, que é muito útil para a gente testar, para deve testar, é o Swagger, tá? Que ela justamente utiliza o OpenAPI, então em cima do OpenAPI construiu toda uma plataforma, toda uma gama de utilidades para geração, para manutenção de documentos e também para fazer testes. Então, a partir do próprio Swagger, a gente consegue fazer certos testes ali funcionais, beleza?
E aqui a própria Swagger, né, a empresa, né, então fornece uma API, que eu vou mostrar para vocês aqui, que é o Pet Store, para a gente ver um pouquinho das funcionalidades. Segunda etapa ali é, a partir das especificações da API, a gente determinar os requerimentos do nosso teste, as complexidades envolvidas nesse teste. Né? Então, tem esse ponto, né? O que deve ser testado? O que a gente vai testar? Beleza, a gente tem a especificação, agora a gente tem que botar ali como se fosse um caso de teste. O que a gente vai testar? Né? A gente vai testar um status code, a gente vai verificar um cabeçalho da requisição, do retorno, a gente vai verificar o que vem no corpo da mensagem, a gente vai verificar se os tipos do nosso esquema estão corretos, estão batendo com o que está na especificação, beleza? Vem também a questão da complexidade da codificação. Então, se a gente for fazer uma automação de teste de API, a gente tem que verificar se a infraestrutura bate com o que a gente precisa, né? Então, talvez você tenha um ambiente somente para fazer requisição de testes é interessante. Então, um ambiente para tudo, às vezes, não é legal. Então, a gente fazer um ambiente para testes manuais, né, confundindo com um ambiente de automação para teste de API e com outro ambiente de automação com teste de front-end. Né? Então, a gente ter essa questão da infraestrutura já é importante também no início, né, do projeto. Ver também a questão dos tipos de teste. Então, como eu disse, a gente tem dentro dos testes de API várias abordagens para fazer teste. Então, o que a gente vai automatizar, o que a gente vai tornar manual, tá? Isso fazendo a medição com relação à complexidade, né? Aí vem o ponto, né, sobre as abordagens de teste. Quais integrações existem com a API? Então, a API ela vai estar integrada com uma outra API, ou ela vai estar conversando com um front-end. O que vai estar integrado com ela? A gente vai fazer um teste ali da API e vai olhar o banco de dados diretamente? Como é que vai ser isso? Então, a gente tem que olhar toda essa abordagem aí. A gente tem que ver os conjuntos de teste, que já vai ser o nosso plano de teste, né? Então, quais vão ser os testes que vão ser automatizados? Né? Quais vão ser somente manuais? Isso faz completa diferença quando a gente está fazendo planejamento ali dos nossos testes. Isso a nível de sprint ou a nível de um teste, né, com modelo de cascata, por exemplo. Quais cenários vão ser prioritários? Tá? Será que a gente vai testar primeiro somente os casos de sucesso, cenários, né, que dá tudo certo, ok, retornou legal, ou um cenário alternativo, um cenário de erro, né, um cenário de um problema do servidor, um problema de bad request, né? Então, o que a gente vai testar primeiro? Tá? Os cenários. Então, também é interessante. A terceira etapa aqui, né, que a gente respondeu todas essas perguntas, aí a gente pergunta para a nossa equipe, e agora, que ferramenta que a gente vai utilizar? Né? Então, a gente tendo essas perguntas respondidas, fica mais fácil a gente escolher uma ferramenta, porque se a gente responder essas perguntas de forma separada, vai acabar que a equipe vai ter várias ferramentas para fazer coisas diferentes, sendo que você poderia ter pesquisado uma ferramenta que faz a mesma coisa, uma ferramenta que faz mais de uma coisa, que integre melhor a equipe, né, de vocês. Então, por isso que é interessante fazer essa escolha da ferramenta com base em todos esses requisitos, em todas essas perguntas que a gente tem que se fazer. Né? E aí vem essa questão da escolha do Postman, né? Tem uma alternativa aí que é muito legal, Insomnia, né? Que a gente instala também, uma aplicação muito bonita também, né? Visualmente falando. Tem também várias aplicações web mesmo, que a gente pode acessar online e fazer testes com APIs. Né? O SoapUI, como a gente já vê ali, para APIs baseadas em Soap. Temos o Katon, o Assertable, 300 Tosca, o API Fortress, Mocklets, Rest Assured, que a gente vai ver um pouquinho nesse curso, o próprio Swagger, que a gente consegue fazer testes, a parte de JMeter, API-D, o próprio Cypress, que a gente também consegue fazer teste de API com Cypress. E, assim, fica o dever de casa para vocês pesquisar essas ferramentas se vocês não conhecem alguma delas. E também, se vocês quiserem ir no fórum do curso e falar sobre as ferramentas que vocês usam, sobre ferramentas que vocês pesquisaram que são interessantes, fazer um blog a respeito, sabe? Falar mesmo para a comunidade sobre essas ferramentas, porque são tantas ferramentas no mercado que, às vezes, a gente não sabe tudo que existe, né? E, às vezes, uma ferramenta pode fornecer tudo que a gente precisa para a nossa equipe, beleza? Então, é isso aí, pessoal, e até a próxima aula.